Muito boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Vamos hoje para o 14º capítulo de Provérbios, capítulo 14 de Provérbios, e a gente vai aqui fazer uma reflexão deste capítulo. E a gente vai começar já no primeiro versículo deste capítulo, que já começa nos chamando a atenção e nos diz o seguinte: toda mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas próprias mãos. A gente reconhece que a sabedoria, ela vem do Espírito Santo. Então a mulher sábia, ela é cheia do Espírito. Em Isaías capítulo 11, a gente vai ver que está escrito assim. No capítulo 11 de Isaías, o verso 2, já fala sobre que repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Isaías aqui ele está falando sobre o Messias, sobre Cristo que viria, e sobre ele repousaria esse Espírito. Esse espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento, de temor do Senhor. Mas esse é o mesmo Espírito ao qual Jesus também falou que viria para nos consolar, para nos fortalecer e nos ensinar todas as coisas que aprendeu do Pai. Então esse Espírito também ele tem essa sabedoria, tem essa inteligência. E se somos cheios, e se reconhecemos que somos o templo desse Espírito, reconhecemos que a sabedoria vem do Espírito Santo. E a mulher cheia do Espírito, o texto está dizendo, esse verso está falando que é uma mulher edificadora, é uma intercessora, ela é uma guardiã espiritual do seu lar. O Espírito Santo, ele capacita a cada um de nós, não somente a mulher, como ele está mencionando aqui, mas a cada um de nós para ser um canal de paz, um canal de cura e de direção dentro da família. O verso 2 vai nos dizer o seguinte: o que anda na sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos despreza-o. Lembra que Isaías 11:2 falou sobre o Espírito Santo que repousaria sobre o Messias? Esse Espírito também tem o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E o verso 2 está falando sobre isso. Quem anda na retidão, quem anda na sinceridade, teme ao Senhor. O temor do Senhor é um fruto de uma vida cheia do Espírito, de alguém que tem o Espírito Santo, que busca uma vida reta, não por obrigação, mas por amor e reverência a Deus, o Criador, o Deus verdadeiro. Ele é guiado pela santidade que o Espírito Santo orienta, instrui, dá sabedoria e conhecimento sobre o caminho de santidade que a gente deve seguir, que é o caminho, é Cristo. Gálatas 5:16, Gálatas 5:22 e 23 vai falar dos frutos do Espírito, mas o verso 16, ele fala o seguinte: andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, andar em Espírito é que nos ajudará a andar em retidão e temor ao Senhor. Quando andamos segundo a vontade da nossa própria carne, não estamos andando em retidão. Não estamos nos desviando do caminho do desprezo ao Senhor. Estamos nos afastando do Senhor quando satisfazemos o desejo da nossa própria carne, os desejos da carne, porque ela luta entre a carne e o Espírito. Porém, se reconhecemos isso e buscamos a cada dia andar no temor do Senhor, reconhecemos que o Espírito Santo habita em nós e que queremos que ele venha nos instruir a andar no caminho que levará à vida eterna. O verso 4 de Provérbios 14, deixa eu voltar aqui, Provérbios 14, o verso 4 vai nos dizer o seguinte: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas.
Às vezes, o mover de Deus, ele traz uma certa bagunça santa, por assim dizer. Cultos cheios da presença do Espírito podem parecer meio que desordenado para quem olha, quem não está acostumado aos olhos naturais, quem vê de fora, né, como se diz. Mas muitas vezes nesses cultos em que o Espírito Santo tem essa liberdade, é aonde produz colheitas espirituais poderosas, porque ali tem a força do boi, do trabalho, do Espírito Santo em nossas vidas. Onde há ação, há transformação. Onde há Espírito, há vida. Quando deixamos o Espírito Santo trabalhar, ele faz essa obra em nós e a gente frutifica, a gente tem colheita, a gente tem frutos, e são os frutos do Espírito Santo: paz, humildade, bondade, longanimidade, humildade, sinceridade, verdade. São esses frutos que vão surgindo na nossa vida: retidão, temor ao Senhor, sabedoria. Então esses frutos, eles vêm vindo, vêm florescendo quando deixamos o Espírito Santo trabalhar. Mas quando não há o Espírito Santo, o celeiro fica limpo. O celeiro não tem nada. O celeiro não tem fruto. O celeiro é vazio. Versículo 12 do capítulo 14 de Provérbios diz: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. O Espírito Santo, ele é o nosso guia. Quer ver? João 16, o capítulo 13, nos diz que: mas quando vier aquele Espírito da verdade, palavras de Jesus, quando ele fala sobre o Espírito Santo, por isso que ele havia de morrer e padecer, voltar ao Pai para que viesse o Espírito Santo, e ele está falando sobre isso. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo, ele é nosso guia. Ele é o nosso guia. A nossa vida nos ensina, a nossa vida no Espírito, buscando o Espírito Santo de Deus, buscando a sua presença, nos ensina a discernir espiritualmente e não depender apenas da lógica humana, da ciência humana, das coisas naturais, porque a gente compreende que muitas coisas espirituais estão acontecendo na nossa vida, ao nosso redor, e até que o Senhor venha. Nem tudo que parece certo é vontade de Deus. Por isso é que oramos e buscamos a direção do alto, confirmação de Deus, para se é aquilo mesmo que é para a gente seguir, para a gente andar, ou se é outra coisa, outra atitude, outro caminho que devemos tomar para que andemos no caminho que nos levará à vida eterna, para não nos desviar do caminho verdadeiro. O versículo 23 fala que em todo trabalho aproveita, mas a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. A nossa fé, ela tem que ser uma fé ativa. Já falei aqui nos outros dias. Crer, ter fé, é também agir. Se somos cheios do Espírito, nós oramos, profetizamos, mas também trabalhamos com diligência, porque em todo trabalho há proveito. A combinação entre oração e ação é o caminho para a frutificação. Não é somente de falar e mostrar planos, sonhos, meios de fazer tal coisa, tá? Mas e algo concreto. E a ação sobre isso. A função disso. O Espírito Santo, ele é alguém que age, alguém que faz, é alguém poderoso na triunidade de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós não devemos ser passivos nesse sentido. Devemos, juntamente com o Espírito Santo, agir, orar e nessa oração, buscar essa orientação e agir conforme a vontade de Deus. O verso 26 fala que no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O Espírito Santo traz essa convicção e segurança para nós. E é por isso que agimos com fé, agimos com esperança. Em meio às lutas espirituais, nós encontramos o refúgio no temor do Senhor, porque temer ao Deus verdadeiro
ao único Deus verdadeiro, aquele que se fez homem, se fez carne e morreu por nós, por amor a cada um de nós, e deixou o seu Espírito Santo para nos consolar e nos guiar em toda a verdade, é aonde a gente tem a firme confiança nesses últimos dias, na nossa vida. É onde a gente encontra um propósito de vida. A presença de Deus é abrigo para os pais e herança para os filhos. O versículo 34, para finalizar, diz que a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Uma igreja cheia do Espírito, ela influencia a sociedade com justiça. Pessoas, nós, cheios do Espírito, se somos cheios do Espírito Santo, se buscamos a presença do Espírito Santo, temos influenciamos a sociedade de uma forma justa, de buscar a justiça. O avivamento verdadeiro, ele não se limita somente ao culto quando nos reunimos, mas ele transforma as nossas famílias, transforma as nossas comunidades e, por fim, ele alcança as nações, a exaltando. O pecado, pelo contrário, traz a ruína da sociedade, traz a ruína da nação, traz a ruína das famílias. E é o que a gente vê hoje. Mas a justiça, fruto do Espírito, exalta. Provérbios 14 aqui, a gente entende que ele tem nos desafiado, ele vem nos desafiar a viver com sabedoria e temor do Senhor nesses dias. Duas marcas de uma vida cheia do Espírito Santo. Isso significa buscar então comunhão contínua com o Espírito, cultivar um coração ensinável, como já foi mencionado aqui nos outros dias, nos outros capítulos, e ser uma testemunha viva, a ação do Espírito Santo, sendo testemunha viva do reino de Deus em tudo o que fazemos. Amém, meus irmãos? Que Deus te abençoe e te guarde. Um forte abraço, uma ótima noite.